Eu escrevi um romance baseado na minha história, basicamente, sobre um pé na bunda que eu levei. E eu queria falar um pouquinho dessa duologia que eu escrevi, que uma leitora, inclusive, escreveu muito lindamente uma resenha, que é a duologia perfeita para românticos incuráveis, que é a Só Mais Uma Paçoca, por favor, e Mais Que Paçoca. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês curtirem e compartilharem mais do que qualquer outro vídeo, porque esse é o vídeo que eu vou estar falando sobre os meus livros, então é sobre minha arte. Tô vendo minha arte na praia, tô vendo minha arte aqui no YouTube. Se vocês puderem compartilhar com amigos que gostam de ler romances. Eu sempre falo que meu romance é um romance besta, mas minha psicóloga já brigou comigo, então não posso mais falar isso. Mas é um romancezinho mais leve, envolvente. Então compartilha com os amigos, curte, deixa comentário, pergunta várias coisas, o que vocês quiserem, se inscreve no canal, ativa o sininho lá pra toda vez que tiver um vídeo novo vocês poderem receber uma notificação de vídeo novo. E é isso. Normalmente eu deixo a câmera um pouquinho mais pra lá, pra mostrar a cama e a estante. Eu me mudei faz pouco tempo, então meu quarto ainda não tá muito pronto pra ter um cenário muito legal pros vídeos, mas dessa vez eu deixei até aparecendo aqui meus livrinhos, para as pessoas verem a quantidade de livro que eu tenho aqui. Então se você quiser ajudar e comprar, aí no link tem dizendo onde você comprar os livros físicos. Eu fiz tudo de forma completamente independente. Então eu procurei uma pessoa para diagramar, eu procurei uma pessoa para poder fazer a ilustração, para fazer a revisão. Eu fiz atrás da gráfica, eu fiz todo o marketing por trás e botei na Amazon. Então assim, I am utterly and completely alone. foi um trabalho muito grande. Se você puder apoiar, seria ótimo. O livro tá disponível em e-book na Amazon e o livro físico, caso alguém queira comprar, tem no meu site, que tá aí na descrição. Enfim, vamos lá. Bem, Só Mais Uma Paçoca, por favor, que é esse primeiro livro. Ele já teve uma primeira capa, mas pra fazer o segundo livro eu tive que fazer a ilustração da capa com outra pessoa. O designer não tava disponível, então pra eles ficarem meio que combinandinho, eu tive que refazer a capa. E eu amo esse resultado também, amo o primeiro resultado, mas amo esse também. E Só Mais Uma Paçoca, por favor, conta a história da Carolina, que sim, eu mantive meu nome na história. E foi quando eu me apaixonei pelo meu melhor amigo, quando na verdade eu não queria estar me apaixonando por ninguém, porque eu tinha acabado de sair de um casamento, eu tava me divorciando. E eu sei que vocês estão vendo essa carinha de jovem. Se alguém não achar, não deixa nos comentários, não precisa falar. Entendeu? Você entendeu? Mas eu tenho 30 anos e eu sou divorciada, o que muita gente pode achar, nossa, muito nova pra ser divorciada. Eu me casei com 24 anos, eu tive um relacionamento de quase 10 anos e aí me casei e nosso casamento acabou durando alguns meses, mas foi um relacionamento de quase 10 anos. E quando eu saí desse relacionamento, eu queria passar anos e mais anos solteira e me entendendo, e eu acabei me apaixonando pelo meu melhor amigo. Mas enfim, eu fiz uma caixa de pergunta no Instagram pedindo pra meus seguidores deixarem algumas perguntas, algumas sugestões, algumas coisas que eles acham interessante de poder falar sobre o livro, e eu vou falar sobre isso. Mas primeiro eu queria explicar um pouquinho sobre a história, ler o primeiro capítulo com vocês e depois responder um pouquinho dessas perguntas e falar do segundo livro. O vídeo vai estar todo divididinho por temazinhos, então se você não quiser ver alguma coisa é só ir passando, que vai estar explicando aí não sei como é que fala essa metragem aqui de tempo embaixo, mas enfim, você vai conseguir escolher onde que você pode ler. Mas enfim, Só Mais Uma Paçoca, por favor, é um livro que, na verdade, já começa contando o final, que foi uma coisa que as pessoas, os meus leitores, acabaram ficando um pouco revoltados até. Muita gente não gosta de spoiler, mas eu amo spoiler. Eu sou uma pessoa que sou medicada pra conseguir controlar a minha ansiedade, então é uma coisa que eu faço muito, de querer saber o final da história antes de começá-la. Então eu quis fazer dessa forma o livro que era sobre mim, da forma que eu acho mais interessante. Eu sei que tem pessoas loucas que nem eu, que gostam de spoiler e que gostam de saber o final antes, então aí eu fui e fiz o livro dessa forma. E já começa desde o início falando que a Carolina não fica com o Renan no final da história, que o Renan é esse interesse amoroso, o melhor amigo dela. Oh, spoiler alert! E pra mim a jornada é sempre muito mais interessante do que o final da história. Então o livro é basicamente a gente explorando essa jornada aí da Carolina, eu no caso, me apaixonando pelo meu melhor amigo e como que isso é desenvolvido, e esse sentimento que não é recíproco, mas ao mesmo tempo a gente não quer deixar de se falar, a gente não quer se afastar porque é uma amizade muito diferente, e como é sofrer, no caso, por um sentimento que não é recíproco, por algo que nem aconteceu. E a gente vê muitas histórias de friends to lovers, né? Agora que tem essas tropes que são meio que os temazinhos de cada livro, a gente vê muito de amigos pra amantes, lovers é amantes, mas tipo, de amigos pra namorados, e a gente não vê muito histórias de que um amigo se apaixona pelo outro e o outro não. E
isso foi muito real pra mim na minha história, então eu queria poder tá fazendo um livro que fosse mais real, desse outro lado, que as pessoas não contam tanto. Quando eu tava passando por isso, eu tava louco atrás de um livro falando sobre isso, e inclusive eu comprei um livro horrível, Amores, só que é amor com ex, entre parênteses, que eu achei que era sobre isso. Não foi uma boa leitura pra mim, o livro pode ser bom pra outras pessoas, mas pra mim foi uma leitura que eu não gostei, então eu fiquei meio... quero livros tipo esse. E aí eu fiz esse meu livro. Então vamos fazer uma leitura aqui do primeiro capítulo pra vocês verem se vocês acham interessante ou não. Eu já vou pedindo desculpa pra pessoa que vai fazer a edição desde o início, porque eu sou péssima lendo em voz alta. Sou uma pessoa com autoestima muito baixa e insegura, inclusive a gente fala sobre isso no livro. E eu nunca fui uma pessoa de gostar de fazer apresentação em público, então assim, perdão. Lembrando que o livro... Primeiro, o livro é muito bonitinho. Essa nova edição que eu fiz, ela tá... toda bem diagramadinha, bonitinha. Olha, tem conversinhas de WhatsApp, tem essa entradinha aqui bonitinha, e a cada novo capítulo tem... Olha que bonitinho! Eu não vou começar pelo capítulo 0, porque é o capítulo 0, eu quero começar pelo capítulo 1. Mas se você for ler o livro, lê o capítulo 0, tá? É legal também. Então vamos lá, paciência. Vamos ler o capítulo 1. Você tem alguma mania antes de comprar um livro? Se a leitura para você é um hobby, provavelmente há algum ritual que você segue antes de comprar ou começar a ler um livro. Tem gente que simplesmente olha para a capa e se apaixona pela tipografia, elementos gráficos ou simplesmente pelas cores. Tem o mais comum, pessoas que se apaixonam ao ler a sinopse, o que, convenhamos, é o normal. Se você não faz isso, é porque você é um freak. Mas tudo bem, eu também sou. Tem gente que prefere ler apenas livros com capítulos curtos, outros que folheiam antes em busca de ilustrações para fazer julgamentos a partir daí. E existem sempre aqueles que pesquisam antes em blogs ou sites. What? Isso foi velho, podia ter dito no Instagram. E aí vão atrás apenas de indicações. Esses não querem desperdiçar tempo. Os impulsivos e um tanto únicos são aqueles que literalmente sorteiam sua próxima leitura escolhendo o primeiro livro na livraria. E ponto final. Então temos os malucos, como eu. Aqueles que abrem a última página do livro e leem, ou no meu caso, apenas a última frase. E a partir daí vem o veredito se o livro é ou não merecedor da minha leitura. Eu não posso fazer grandes análises sobre a mania de cada um, até porque eu gosto de dissertar apenas sobre o que eu tenho experiência. E esse é o problema de Carolina. Eu gosto de analisar tudo, e até demais. Desde o porquê daquela pessoa sorrir de tal forma, até o porquê de uma música estar em uma determinada playlist. Essa pequena paranoia de querer achar um motivo para tudo, focar em detalhes pequenos, já me gerou tanta dor de cabeça que é um desejo imenso não ser dessa forma. Por que então eu sempre foco na última frase do livro? Bem, depois de muitos anos pensando nisso, a resposta veio na minha cabeça como um susto que já se esperava. Ansiedade. O desfecho acaba sendo mais importante do que a jornada. O que eu acho que qualquer psicóloga, amiga, ouvinte, ou seja lá quem for, me diria que é importante exatamente o contrário. O caminho é mais importante do que a chegada. Leia novamente essa frase. Dessa vez, com uma voz muito pretensiosa. O caminho é mais importante do que a chegada. Agora eu te respondo. Sim, eu sei disso. Mas quem é que consegue seguir aquilo que sabe que é certo todas as vezes? Eu certamente não. Sou assim e pronto. Eu gosto de saber o final e isso vale pra tudo. Eu sou a louca dos spoilers. Eu gosto de saber o que vai acontecer, mesmo que não seja o que eu queira. Me intriga saber o resultado e só depois entender o caminho. Eu sou aquela pessoa insuportável que vai assistir a um filme e fica falando: ele vai morrer, né? Ele que é o assassino. E fica tentando tirar todas as conclusões. Meu filme favorito é Moulin Rouge. Tem alguma prova maior de que eu não sou capaz de esperar uma história inteira pra saber o que acontece ao terminar? Na primeira cena do filme, o personagem já fala que no final, o amor da sua vida irá morrer. Pra mim, um orgasmo. Prazer inexplicável assistir algo que eu já sei o que esperar. Você é completamente estranha, Carolina. Sim, e é importante que você tenha noção disso antes de continuar essa leitura. O que eu quero focar e dizer agora é que vamos todos utilizar o método dele. Vamos ler o primeiro capítulo antes para saber se o livro é o tipo de leitura que a gente busca por agora. Sim, ele. Mais um livro de uma mulher escrevendo sobre um homem. Eu me sentiria completamente nojenta e imbecil escrevendo páginas e mais páginas sobre uma paixão. Porém, eu resolvi focar que eu estou, na verdade, escrevendo sobre um amigo. Sobre aquele amigo. Sobre a pessoa especial que me faz tão bem, com quem eu dividi tantos momentos e compartilho tantas opiniões iguais. Ao mesmo tempo, sobre aquela pessoa que tem princípios e crenças tão diferentes da minha e que nosso maior passatempo é debater sobre elas e sempre terminar em uma conversa em que os dois lados acham completamente absurdas as ideias discutidas e infinitamente interessante o ponto de vista de cada um. Esse conjunto de páginas escritas é sobre o meu melhor amigo.
a pessoa mais privada do universo, que provavelmente odiaria a ideia de ser exposto dessa forma, mas eu não me importo, porque mesmo que o que ele mais goste nessa vida é de manter esse mistério, entre aspas, não dá pra fazer com as duas mãos que eu tô segurando o livro, ser introvertido e nunca mostrar pras pessoas 100% do que ele é, bem, o que eu mais gosto de fazer na vida é mostrar o quanto as pessoas que eu amo são especiais pra mim. E aí ele perdeu, e sinto muito, porque eu vou despí-lo de todas as mantas nas quais ele se esconde e ele vai ter que aceitar. Como eu disse anteriormente, você vai analisar por esse capítulo se é interessante ou não esse livro pra você. E por que isso? Uma das coisas que eu dividi por muito tempo com ele foi a leitura. Nós tínhamos um book club, indicávamos livros e líamos juntos para depois discutir as melhores passagens. Quando eu digo indicávamos, é completamente mentira, porque ele não consegue fazer o que os outros mandam, então sempre foram as indicações dele. O único que eu indiquei, o bonitinho não leu. Um dos dias que estávamos escolhendo o próximo livro para o book club, ficamos ali, na livraria, olhando capas e sugerindo autores que achávamos que poderiam ser interessantes. De repente ele sumiu, e quando percebi, estava sozinha, cutucando os livros separados como pocketbooks, o que procurava naquele momento, já que eu estava voltando de uma ressaca literária de anos e só tinha lido até então um livro lindo de pouco mais de 100 páginas, também conhecido como a obra literária clássica, O Pequeno Príncipe. Em alguns minutos, ele aparece com um livro de mais de 400 páginas, de tamanho médio, amarelinho e com uma capa super atraente. Ele me puxou para o lado da livraria Cultura no Shopping Salvador, que devo acrescentar é enorme, e disse: "Esse vai ser o nosso próximo livro. Aquele que eu tinha te falado sobre. Apenas leia o primeiro capítulo, e se você não gostar, eu juro que eu desisto." Movimento arriscado, porque eu sou o tipo da pessoa que não gosta de algo até ter um bom motivo pra gostar. E isso não é fala minha. Valentina, minha irmã, sempre diz isso, e vale lembrar que se aplica para pessoas também. Me sentei em uma poltrona e li. De quais livros que você leu pode dizer que lembra exatamente sobre o que é o primeiro capítulo? Se sua memória não é nada boa como a minha, provavelmente responda com apenas aqueles que foram tão ruins que te fizeram querer desistir do livro, como foi o meu caso com o querido John. Quer dizer, quem passa páginas e mais páginas falando de moeda, ou aqueles em que o capítulo tocou de alguma forma que ficou gravado na sua cabeça. E esse foi o meu caso com Comer, Rezar, Amar. Nunca leu? Pronto, pegue suas lindas mãozinhas e faça o movimento de juntá-las, tipo agora, com os livros na mão. Ou seja, feche esse livro bonitinho e vá atrás dele. É muito melhor do que o meu e sem discussões. Ler o primeiro capítulo. Foi assim que ele conseguiu me convencer a ler o livro que mudou a minha perspectiva de muitas coisas e me marcou tanto que eu não consigo nem expressar em palavras. Pode ser que ele não te passe o mesmo, mas é essa experiência que eu quero que você tenha com esse livro aqui. No primeiro capítulo de Comer, Rezar, Amar, a autora descreve uma cena de algo que só vai acontecer depois. E aqui vai a minha cena. E aí eu boto um lembretezinho embaixo. Ok, talvez eu tenha mentido que seria apenas o primeiro capítulo, visto que agora eu estou te obrigando a ler o próximo. Mas de duas uma, ou eu sou uma grande mentirosa, ou eu sou muito boa no meu trabalho de marketing. E aí começa o segundo capítulo, que eu não vou ler agora, mas é uma cena de algo que acontece depois, no livro. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ler o próximo capítulo do livro, e o livro todo, porque essa é meio que a intenção do primeiro capítulo, mas eu vou começar a falar aqui as sugestões, as coisas que eu recebi na caixa de perguntas, e se você deixar alguma coisa nos comentários, por favor, deixe. Uma pessoa me pediu pra fazer um 360 dos personagens. Vamos lá. A personagem principal é a Carolina, baseada em minha pessoa. Como o livro, na verdade, é todo, no meu ponto de vista, muito parece ser focado na realidade, mas eu sei que tem muita coisa que foi o meu ponto de vista das coisas. Então, pode ter sido aumentado, pode ter sido exagerado, é repetitivo, é chato, porque pessoas apaixonadas são, assim, repetitivas e insuportáveis. Então, tem isso. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa que gosta muito dos meus amigos, até um pouquinho demais, onde eu boto a prioridade dos outros à frente à minha. Então, eu sou esse tipo de pessoa que doa demais. De vez em quando, em alguns relacionamentos, recebe de menos, mas que não deixa de ser essa grande besta. Vamos dizer assim. Eu sou uma personagem besta. O Renan é esse interesse amoroso, o melhor amigo da Carolina, e ele é um menino muito quietinho, misterioso, inseguro, que as pessoas podem ver como o diferentão do grupo, porque ele tá sempre meio quietinho no canto dele, só observando, e ele é muito metódico, ele gosta das coisas muito teóricas, e ele é essa pessoa apaixonada por literatura e por cultura pop antiga. Ele é apaixonado por Frank Sinatra e literatura clássica, e enfim, ele é um chatinho também. O Hugo, ele é esse ex-marido da Carolina, e ele é uma pessoa bem diferente do Renan. Ele é uma pessoa
muito mais comunicativa, ele é visto por muitas pessoas perto ali daquele relacionamento como um grande príncipe, que faria tudo pela Carolina, e que ele é um maravilhoso, mas a gente vai entender um pouco mais desse relacionamento aí também, porque eu até acho perigoso quando as pessoas falam que tem uma pessoa que ama muito mais que a outra em relacionamentos, e a gente consegue ver, porque pode ter um problema aí, e a gente vai entender um pouco mais desse relacionamento nesse livro. Ele é um menino de 3 anos mais velho do que a Carolina, então quando eles se conheceram, ela tinha 17 e ele tinha 19, 20. E é isso, ele é um personagem que, inclusive, para escrever o livro, eu tinha uma leitora que ficava conversando comigo, que na verdade era uma seguidora do Instagram, e eu mandava cada capítulo que eu escrevia pra ela, e ela falou comigo: Carol, você pode, por favor, escrever mais alguma coisa legal do Hugo, porque eu só tenho raiva dele. Eu sei que você fala toda hora que todo mundo adorava ele, que ele era um amor, e você fala muito bem dele, mas eu só tenho raiva dele. Então, por favor, se pudesse mostrar alguma parte da história que me fizesse entender porque ele era esse príncipe. E aí veio o capítulo que fala sobre a primeira vez que ele disse eu te amo. Então, é um personagem um pouco complicado de escrever, mas enfim. E aí a gente tem as personagens secundárias, que é a Simone e a Susana. Eu acho que são as mais importantes. A Simone é a melhor amiga da Carol e a Susana é a namorada da Simone. A gente vai entender um pouco mais desse relacionamento também. Tem bastante sobre isso. Inclusive, uma das coisas que os leitores falam muito é que acharam muito legal e que queriam fazer parte do meu grupo de amigos, porque eu falo muito sobre o que acontece, todas as fofocas do meu grupo de amigos, basicamente. E a Simone é uma menina meio nerd de jogos, ela adora jogos de tabuleiro, ela adora jogo de videogame, ela tem transtorno de borderline, então ela é um personagem um pouco mais complexo, mas ela é tipo a melhor amiga que pode ter na face da terra pra Carolina. Ela é uma amiga que apoia muito, e eu não posso falar muito porque eu estou morando em outra cidade agora, e se eu falar muito dela eu vou chorar, então desnecessário. E a Susana é essa namorada da Simone, que acaba virando também muito amiga da Carolina, e aí a Carol fica meio no meio dessas duas no relacionamento dela, então se elas brigam ela tem que ouvir meio que o lado das duas. E a Susana é muito próxima também do Renan, eles meio que formam um grupinho ali, a Susana, o Renan, a Carol e o Jonathan, que é outro personagem também meio que secundário. E a gente conhece essa aquariana meio maluquinha, meio que gosta de ser contraditória, que gosta do diferente, mas tem muito da Carol de querer doar muito dela quando ela tá em um relacionamento. Então tem um pouco de complexidade ali no relacionamento dela com a Simone. E tem outros personagens também, como a Valentina, que é a irmã da Carol, a irmã mais velha, 4 anos mais velha. Então ela tá sempre ali pra aconselhar. Ela aparece algumas vezes assim no livro, mas todas as vezes que ela aparece é pra falar alguma coisa muito persistente, assim, uma coisa pra poder ligar uma luz na cabeça da Carol. A Vera, que é uma outra amiga da Carol, que é aquela amiga que você tem e você fala, eu não sei porque eu amo tanto aquela pessoa, a gente é tão diferente, mas a gente se ama tanto. Essa é a Vera pra Carol. Elas são completamente diferentes, preto e branco, um negócio assim, fora do normal, mas que ela é muito sincera, então é esse tipo de pessoa que vai chegar e falar a verdade, mesmo que você não queira, então é importante na história pra isso também. Tem o Jonathan, que é um dos melhores amigos da Carol, que é um personagem que pra mim é luz, ele é brilho, ele é a coisa mais fofa do mundo, e ele tá sempre ali meio que pra apaziguar as coisas, pra tentar deixar tudo mais calmo. Ele tá nesse grupinho aí de amigos da Simone, da Susana, da Carol. E ele é um geminiano que, na verdade, é muito bonzinho. Eu acho que o lado dele é muito bonzinho. O lado A dele é mais bonzinho e mais presente do que o lado B, que todo geminiano tem. Tem também a Marcela, que é uma outra amiga da Carol. E tem a Mônica, que é uma pessoa que entra ali na história que a Carol não gosta inicialmente, mas a gente vai ver um pouquinho desse relacionamento também. E tem um pouquinho dos meus pais também, mas é bem pouquinho. Não sei nem se eu botei nome deles no livro. Acho que sim, mas... Falando em nomes, eu escolhi todos os nomes em alguns sites que eu não sei mais qual, mas eu procurei no Google e achei um site tipo de significado de nomes, e todos os nomes foram escolhidos por conta do seu significado. Tipo, Simone é tipo alguma coisa de Porto Seguro, eu sei que Vera é alguma coisa tipo uma pessoa muito sincera, o Renan é alguma coisa como amigo, grande amigo, companheiro, alguma coisa assim. Então todos os nomes foram meio que escolhidos por conta disso. E eu convido vocês a procurar o nome Malfas, que foi o nome que eu escolhi pra um personagem que aparece que eu não suporto, eu odeio essa pessoa na
vida real até hoje. Ele tem um nome meio estranho mesmo, por isso que eu botei Malphas, e tem um motivo também no significado ali do nome dessa pessoa. Mônica também é um nome que eu botei porque tem um significado como, não lembro exatamente o que, mas como uma pessoa fria, meio apática assim. Então, tem isso. Fala de fofocas que tem nele. Bem, o livro inteiro é uma grande fofoca. Muita gente que faz resenha do livro fala: nossa, senti que eu era a sua melhor amiga e que você tava me contando da sua vida. E é isso, é uma grande fofoca. É falando o que aconteceu na minha vida durante basicamente 2 anos e dando detalhes até da vida dos meus amigos, que eles aceitaram que eu falasse, mas assim, não era nem meu lugar, mas é uma grande fofoca. Eu acho que a fofoca mais legal de todas é a sapatreta que a gente tem ali da Simone e da Suzana e todos os rolês delas, que eu acho que é bem interessante, bem dramático e é bem real. As pessoas são dramáticas real, assim, de verdade. Na vida real elas são, assim, bem dramáticas. Então, quando eu passo por alguma experiência com elas, eu fico muito, gente, a gente é um livro, a gente é uma série de TV, a gente é um filme, porque parece que a gente tá atuando de tão ridícula que a gente é. Inclusive, vou contar uma mini história aqui, mas quando eu tava pra me mudar, eu e essa minha melhor amiga, que é a Simone do livro, que na vida real o nome dela é Vitória, não tem problema, eu já falei várias vezes isso, a gente meio que brigou na última semana por motivos bestas. Inclusive a gente brigou porque ela tava defendendo o Felipe Neto e eu tava defendendo o Paulo Hatz, e a gente começou a brigar por besteira e ela começou a brigar muito, a ficar com raiva e falar meus defeitos, e eu fiquei, mano, o que aconteceu? Eu não tô entendendo. E no final era tudo porque a gente tava tentando entender que eu estava indo morar em uma cidade diferente, porque a gente mora uma na frente da outra, num prédio na frente da outra, desde que a gente tem, tipo, 5 anos, então a gente mora perto desde sempre, a gente é melhor amiga desde sempre. E aí foi uma cena de filme. Eu falei que eu tava ansiosa, que eu não queria falar sobre, eu tô pra me mudar, não quero brigar com você, não quero ficar com raiva. E aí a gente tava no carro, ela começou a bater assim no negócio do carro. Eu vou perder minha melhor amiga! Foi tipo assim, cena de filme. A gente é cena de filme, entendeu? Ela é ótima, ela não é violenta, foi só esse momento. Pra deixar claro, ela bateu no carro, não em mim. De fofoca eu falo muito também de umas pessoas que eu não gosto, como o Malphas, a Mônica, que na época eu não gostava, e um ser, que é assim que eu deixei o nome dela, esse ser, que é uma pessoa que eu desprezo tanto que eu não quis nem botar um nome. Então, tem umas fofocas de pessoas que eu não gosto e porque eu não gosto delas, que eu acho que elas nunca vão ler o livro, porque elas nem sabem que eu odeio tanto elas, provavelmente mentira. O Malphas com certeza sabe, porque eu já falei na cara dele que eu odeio ele. Mas esse ser não sabe nem que eu existo, eu acho, então assim, é isso. Mas são várias fofocas da minha vida. Indicações de livros, filmes ou outras coisas que te inspirou pra poder fazer o livro. Tem 2 grandes inspirações, assim, pro livro, que é Comer, Rezar, Amar. Eu falo disso, até porque é o meu livro favorito da vida. É um livro que fala sobre uma mulher que tá meio que se encontrando depois de um divórcio, e isso pega muito comigo. Eu li, inclusive, pela indicação do Renan, quando eu tava me divorciando, então foi um livro que me trouxe muita inspiração para poder escrever sobre o que eu tava passando também. E tem algumas passagens de Comer, Rezar, Amar que ela meio que descreve a depressão como se fosse quase que uma pessoa, e eu faço isso também no meu livro. Eu descrevo alguns sentimentos como se fosse quase que um personagem. E o início do filme, O Amor Não Tira Férias, é meio que um filme de Natal e é uma comédiazinha romântica gostosinha, mas no início começa falando de uma personagem que tá apaixonada por uma pessoa e o sentimento não é recíproco. Tem uma cena que ela fala, tipo, de quem conta essa história de um romance que não é recíproco, né? Porque a gente gosta de ver esses romances bonitinhos, mas quem conta a história do outro lado, né? De quando não dá certo. Então tem muita inspiração a partir dali. E tem também uma parte que tem uma mensagem que ela recebe e ela fica meio, por favor, me deixe te esquecer. E é isso. Muita inspiração desse filme também. Mas eu quis também me inspirar, por exemplo, em Moulin Rouge, que é o meu filme favorito, que é um filme que ele já começa falando sobre o final, como eu disse no primeiro capítulo, e eu gosto disso e quis trazer também essa ideia. Então tem algumas inspirações, tudo de cultura pop sempre me inspira, então é isso. E falando em cultura pop, me pediram pra trazer referências também que tem no livro. Então tem muita referência de cultura pop, porque eu sou essa pessoa que é um bolo de amor por cultura pop. Então tem referência a Harry Potter, a Friends, a Lady Gaga, a Glee, a Rita Lee, a Frank Sinatra, Billy Joel e vários filmes de comédias românticas e, enfim, tem várias referenciazinhas dessas coisinhas. Uma seguidora até sugeriu que eu fizesse um podcast com as pessoas do livro.
Achei legal a ideia, até porque eu já tive interesse de fazer um podcast falando sobre algum assunto e trazendo explicações desse assunto, tipo, exemplos desse assunto em livros, filmes e séries. E eu queria fazer isso com os meus amigos, mas meio que como que eu ia trazer isso para o livro? Não entendi, tipo, no início de cada episódio eu ia falar, tipo, o que você achou do livro? Você é, sei lá, quemzinho do livro. E como tá a sua vida agora? Fala pra todo mundo a fofoca da sua vida. Não sei como encaixar, até porque algumas pessoas que são personagens do livro ainda nem leram o livro, por mais que o livro já esteja aí faz uns 2 anos. E eu já tenho mandado o livro pra eles há mais de 1 ano, antes desses 2 anos que saiu. Mas enfim, tem gente que ainda nem leu, então não sei se seria interessante isso. Eu sou essa pessoa do grupo que, inclusive eu e a Mônica, da vida real, que se chama Fernanda, a gente é muito esse tipo de pessoa do grupo que gosta de trazer coisas polêmicas pra todo mundo discutir. Os nossos pensamentos são um pouco diferentes do outro lado do grupo, então às vezes é legal, eu acho muito legal discutir com as pessoas de opiniões diferentes. Pode parecer chata. Meu ascendente é Áries, gente, perdão, mas eu sou a pessoa que gosta de ouvir temas polêmicos, mas muito respeitoso, tá? Odeio diminuir as pessoas, odeio quando as pessoas vêm falar que a versão delas, o que elas acham é superior aos outros. Isso me dá um pouco de raiva. E sim, eu estou falando com você, Rafael, quando você fala que Britney Spears é melhor do que todo mundo, inclusive que Taylor Swift, porque você acha que sim, mas enfim, só um indireta aqui, muito direta. Nossa! Mas eu sou esse tipo de pessoa e a Fernanda também é muito assim. E a gente normalmente traz coisas polêmicas para o grupo pra gente poder conversar sobre. Então eu acho que seria algo legal de podcast, tipo, um grupo de amigos aleatório falando de coisas polêmicas, sendo que eles têm ideias muito diferentes. Eu assistiria, então. Isso foi meio que uma coisa que eu queria fazer, mas não sei como. Eu até ia mostrar a minha caixinha do Elvis, que é uma caixinha bonitinha que tem várias coisas, tipo cartas que eu mandei pro Renan, cartas que eu recebi, algumas fotinhas, algumas coisinhas que tem lá da vida real de coisas que são mencionadas no livro, mas a minha caixinha está em Salvador, eu estou morando em Campinas, então não está aqui e não tem como eu mostrar. Mas quem quiser ver, eu tenho destaques no Instagram, algumas coisas dessas, então vocês podem ir lá e dar uma olhadinha, quem tiver interesse, tá? E aí, esse ano eu lancei a continuação, que é esse livrinho aqui, Mais Que Paçocas, que explora mais um pouco de como eu superei esse sentimento não recíproco, como é que eu continuei minha vida, como que ficou a minha amizade com o Renan com isso. E o livro não fala muito sobre a minha vida agora, não fala muito dos últimos 3 anos da minha vida, mas fala muito de 2021 e 2020. E muitas das minhas leitoras ficaram chocadas como hoje em dia eu namoro. O livro acabou em 2021, gente, a gente tá em 2024. Vocês queriam que eu ficasse parada no tempo durante todo esse tempo esperando o Renan ou não? Eu não sei, eu não entendi. Não sei o que vocês queriam, mas eu vou, inclusive, parar de escrever muito da minha história, porque, como eu falo no agradecimentos do segundo, as pessoas têm muito julgamento sobre cada personagem e eu tava escrevendo sobre minha pessoa, mas o resto das pessoas não tem nada a ver com isso. E é meu ponto de vista, é o meu exagero, é a minha experiência daquilo. Cada um tem um lado da história, então não queria que ninguém odiasse ninguém, eu não queria que ninguém julgasse ninguém, então eu vou parar de escrever. Mentira, eu não vou parar de escrever minha história, porque, enfim, eu vou falar depois disso. Antes de ler o primeiro capítulo de Mais Que Paçocas, eu só queria explicar um pouquinho de por que o nome é só Mais Uma Paçoca, por favor, ou Mais Que Paçocas. O livro é sobre um relacionamento não recíproco. E a referência da paçoca meio que tá ali no livro, que é um docinho que eu comprava sempre. Sempre tem na minha casa paçoca, eu amo paçoca. E o Renan, sempre que chegava na minha casa, ele pegava uma paçoca e quando ele ia embora, ele também pedia, tipo, só mais uma paçoca, por favor, e tal. Então tem essa referência, mas é muito ligado também a quando você tá apaixonada por alguém e não é recíproco, você meio que fica ali implorando por um pouquinho mais de tempo com a pessoa, por um pouquinho mais de sentimento, por um pouquinho mais de amor e de paixão. Então é meio que implorando por um pouquinho mais daquela história, de uma forma muito educada, porque tem o por favor da parte da Carol e ao mesmo tempo uma referência também da parte do Renan, de quando ele pegava as paçocas antes de ir embora, mas ele queria mais uma, enfim. E aí quando tem o segundo, é o Mais Que Paçocas, porque é além dessa história do implorar por um pouquinho de paçoca dos dois lados. Então vamos ler o primeiro capítulo.
De novo é o capítulo 1 e não o capítulo 0. Sempre que eu paro pra pensar na minha história com o Renan e todos os dramas que já passamos, desde a carta até o diário, penso, mas Carolina, quem você estava querendo enganar? Eu me disse inúmeras vezes que já bastava, que conseguiria aceitar o sentimento de ser apaixonado por ele e não ser recíproco, e que isso iria parar de doer simplesmente por aceitar. Mas não é bem assim que acontece uma paixão, não é mesmo? Eu escrevi uma vez, eu vou apenas te amar. Apenas sentir sua falta. Apenas curtir todos os momentos de você, até não sentir mais nada além da sua amizade. E de fato foi isso que eu aprendi a fazer. Mas quem acreditou que esse processo seria indolor? Que todas as noites de choro, as dores de saudade e a angústia de não o ter como queria desapareceria? Quem? Eu. A babaca da Carolina. Acreditei que escrever uma carta, escrever um livro por inteiro, sobre tudo seria finalmente o antídoto para esse sentimento. Mas que ingenuidade da minha parte. Nada mudou. Depois dos primeiros dias de um sentimento de satisfação e força cravadas no meu rosto, porque nada tinha de fato mudado. O que tinha melhorado era o meu relacionamento com o que eu sentia por ele, mas o Renan ainda era meu melhor amigo. Ele ainda era meu melhor amigo que não era apaixonado por mim. Então, assim como depois de uma noite de cachaça bem tomada, quando você se sente capaz de tudo, chega a ressaca e você tem que acostumar o seu corpo à água, aquela que vai te ajudar a conseguir abrir os olhos sem morrer de dor de cabeça. Assim fui acostumando com a escrita do livro, a colocação em palavras de tudo que eu sentia, tudo que vivi desde o primeiro dia com o Renan. Era terapêutico para aceitar, para lembrar como respirar, mas não para mudar tudo. No processo de desenvolvimento do livro, decidi no primeiro dia que mostraria para Simone e para Vera cada capítulo feito, assim que colocasse o ponto final neles. Elas liam, corrigiam e me lembravam de algo que eu tinha esquecido. Simone não me surpreendeu nem um pouco. Como sempre, a minha líder de torcida e fã número 1 me cobrava diariamente por mais palavras escritas, como se ela mesma não tivesse vivido toda aquela história comigo e estivesse ansiosa por uma resolução que não conhecia. Custava a lembrá-la. É uma história verdadeira. Você sabe o que acontece no dia seguinte de cada capítulo. Nada vai mudar. E ela respondia, não importa, estou ansiosa. É mais legal viver a história pela sua visão. Sempre dava de ombros e ria. A ansiedade da minha amiga, porém, me ajudou a acelerar muito o processo. Como sempre queria agradar os outros, então queria que ela estivesse satisfeita com um novo capítulo o mais rápido possível. Vera me deixou um pouco mais surpresa. Não porque achei que ela não gostaria do que eu escrevia, mas porque ela não consegue mentir. Esperava então, legal amiga, gostei. Mas assim que enviei o primeiro capítulo, ela achou necessário me enviar um áudio demonstrando sua empolgação e real espanto com o que ela dizia ser o meu talento que eu deveria investir. Muito bem escrito, a leitura é muito boa, muito fluida, dá vontade de ler o próximo capítulo. E olha que eu já sei a história. Ela disse e um sorriso imenso invadiu meu rosto. Cavar um elogio de Vera não é a tarefa mais fácil do mundo. Ela é aquela pessoa que você leva pro shopping pra procurar um novo look, olha para suas opções e fala, você tá estranha nessa roupa, não gostei, pode trocar. Fui então escrevendo meus diários sobre o que estava acontecendo e também no meu computador, o livro com muitas coisas do que estavam acontecendo. Meus diários viraram anotações de pesquisa para não esquecer o conteúdo que precisava ser incluído no projeto. Por isso, os meses de escrita foram mais focados nisso. Pensar no Renan era um boost de criatividade para escrever sobre a dor, sobre a insatisfação, sobre um nunca que eu parecia obcecada em repetir para o meu cérebro calar o meu coração e entender. Nunca vai acontecer. Nunca, nunca. Ele não vai sentir nada por você. Nunca vai sentir. Nunca, nunca. Aquilo era quase um mantra, ou melhor, era como uma daquelas fitas de fumante que ficavam ouvindo constantemente para largar o cigarro. Você não precisa fumar. Você é forte, independente. Não precisa do cigarro. O único problema é que quando a distração acabou e a minha fita de parar de fumar ficou gasta, o vício voltou a gritar na minha cabeça. E foi aquele sentimento de abstinência que me fez voltar a sofrer. 13 de setembro de 2020. 18h22. Ela já estava em uma das cadeiras do playground, me olhando atravessar, acendendo um cigarro e sorria também animada. Mano, vocês podem brincar na sala? Quando cheguei, ela apontou a cadeira em frente a ela. Rápido, rápido, tenho aula de inglês daqui a pouco e eu preciso ler logo esse final. Não sei como eu aguentei mais de 24 horas pra ler só porque você queria ver a minha reação pessoalmente. Eu ri e abri o documento no celular com o último capítulo do livro e entreguei pra ela. Mas lê em voz alta, por favor, quero acompanhar todas as suas reações. Ela não hesitou. Por um tempo, a Si já tinha pensado em ser professora. Até trabalhou como ajudante de alunos com o transtorno de espectro autista e talvez tenha sido ali que ela aprendeu a ler para os outros com tanto entusiasmo. Eram entonações diferentes, caras e bocas e pausas dramáticas que transformavam a experiência em algo mágico. Foi assim que ela leu. Então, o último capítulo, o último parágrafo, ela já estava com os olhos cheios de lágrimas. Quando terminou, me olhou, uma maldição da pandemia do Covid-19. As pessoas não podiam se abraçar. Amiga, eu tô tão orgulhosa de você. Que coisa mais linda, que mulher mais forte, tá perfeito, eu amei. Eu sorri, agora chorando também.
Tá legalzinho, né? Sendo a primeira tentativa de escrita, tá bacana. Bacana é maravilhoso. Eu quero que vire uma série de televisão. Eu já vejo acontecendo. Eu estou pensando aqui em todo o elenco que vai interpretar a gente. Já tô vendo as menininhas lendo seu livro e apaixonadas. Tá bom, sim. Revrei os olhos e ri debochada, tentando desmotivar a pessoa mais empolgada do universo. Eu estou falando sério. Você precisa publicar isso. Você vai ser rica. As pessoas vão me odiar. Mas não tem problema, porque elas vão te amar. Eu amei tudo. Como faz pra poder enviar pra Netflix? Quem é que vai me interpretar? Certo. Que tal você ir pra aula de inglês e voltar pra realidade? Eu ri pegando meu celular de volta das mãos minúsculas da minha amiga, que ainda segurava o celular com todas as forças. Você está se sentindo bem? Você tá feliz? Você tá leve? Tô ótima. Muito feliz com o resultado. Já mostrou pra quem? Eu li pra Valentina os últimos capítulos e a Vera leu também. Então o Renan ainda não sabe que você terminou. Não. Você vai falar quando? Provavelmente amanhã. Acho que vou imprimir e entregar pra ele. Meu Deus, eu já estou nervosa desde já. Como que tá seu coração com isso? Era quase que uma entrevista de uma fã empolgada que não conseguia conter a excitação e tirar o sorriso do rosto. Mesmo quando queria demonstrar estar preocupada com qual seria a reação de Renan ler tudo, ela não conseguia parar de sorrir animada. Tá tudo tranquilo. Você acha que ele vai falar o quê? Que bonito, Bella. Algo do tipo. Mas não é sobre isso. Não é sobre a reação dele. É que eu tô em paz com tudo. Verdade, eu tô feliz por você. E aí, caro leitor, eu voltei ao meu hábito mais contínuo e mais irritante. Sim. Eu tô bem, não julgue. Dessa vez o eu tô bem foi tão envolvido de alegria que até eu acreditei nessa mentira. E aí acaba o primeiro capítulo. E de novo eu espero que vocês queiram ler o final. E esse é um livro, como eu falei, mais ligado no que acontece depois. Que não só o sentimento não é recíproco, mas todo mundo sabe desse sentimento, porque eu contei pra ele, eu contei pra todo mundo, eu escrevi um livro e enfim. Acho que aqui também mostra muito mais do Renan, eu exploro muito mais dele, dos problemas dele. E é até por isso que no final eu falo sobre não julgarem nenhum personagem, porque é o meu ponto de vista de cada uma dessas pessoas, então tem isso. E eu sou uma autora independente, como eu falei, eu fiz tudo completamente sozinha. Eu escrevi o livro todo, procurei uma revisora, procurei uma pessoa pra fazer a capa, procurei uma pessoa pra fazer as ilustrações de dentro, procurei uma gráfica, lancei o livro, botei na Amazon, fiz tudo sozinha, então é um processo muito cansativo, muito chato. Eu não trabalho como escritora, queria eu, mas eu sou uma pessoa que trabalha com criação de conteúdo, social media, então eu tenho meus clientes, eu tenho muita coisa pra fazer no meu dia a dia e mesmo assim eu faço esses projetos porque é uma coisa que eu gosto, mas não é fácil. Então se você é uma pessoa que tá querendo lançar um livro, pode conversar comigo, eu tenho algumas dicas pra dar, mas ao mesmo tempo é muita paciência pra você. Eu espero que dê tudo certo, desejo muito sucesso, mas muita paciência, porque é um processo muito trabalhoso e muito difícil. Sobre meus novos projetos, eu estou escrevendo um outro livro agora. Tem um livro que meio que já tá pronto, eu só preciso meio que ajeitar, organizar ele, porque é um livro de cartas que eu escrevi durante esse tempo do primeiro livro e do segundo livro e até hoje. Cartas para sentimentos, carta para pessoas, carta para os meus cachorros, carta para várias coisas, e são cartas de amor que eu tô tentando organizar direitinho para botar nesse compilado aí do livro. E um outro livro que eu tô fazendo agora, que é mais um livro focado em traumas de família. Tô em desenvolvimento, que vai ser um livro mais maduro pra um público um pouco mais velho. Quando eu escrevi Só Mais Uma Paçoca, por favor, eu pensei em, tipo, meninas de 14 anos. Quando as pessoas começaram a ler, elas falaram: você fala muito de ansiedade, fala de transtorno de borderline, de depressão. Talvez não seja tão interessante pra crianças de 14, mas na minha cabeça ainda é pra jovens de 18, no máximo 20. E esse outro livro vai ser um pouco mais pra um público um pouco mais velho, tipo 25, 30 anos, sobre traumas de família. E é baseado na minha família. Então, eu continuo escrevendo sobre mim. Mas esse vai trazer um pouquinho de coisas, tipo, não só da minha família, vai estar como essa família principal, mas coisas que eu sei que outras famílias passaram e eu vou meio que incluir como se fosse a história da nossa família, então não é tudo muito real, é baseado em algumas coisas, os personagens são muito baseados em meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, mas em como a gente é, nossa personalidade, mas muitas coisas vão ser baseadas em histórias que me arrodeiam, de pessoas que eu conheço e de coisas que eu sei que aconteceram, mas não necessariamente dentro da minha família. Mas enfim, é um
livro baseado em traumas. Eu acho que é isso, não tenho mais nada pra falar. Eu espero que vocês tenham interesse de conhecer um pouco mais essas histórias. Se você já leu, deixa uma resenha no Scoob, na Amazon. Como eu disse, é só procurar no meu site pra poder comprar os livros físicos, tem os e-books na Amazon. E é isso, eu espero que vocês gostem. Se vocês ficaram até o final desse vídeo, não esquece de, por favor, curtir, comentar, deixa aí nos comentários alguma coisa. Se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem saber qualquer tipo de sugestão, qualquer tipo de indicação, principalmente de temas para próximos vídeos. E é isso, eu não sou uma youtuber muito boa não, minha gente, mas tá aí, compartilha, curte, se inscreve, deixa o sininho aí ativado e essas coisas todas. Beijo, até o próximo vídeo.